Olá, agora a gente vai resolver um exercício que pede para que a gente, dada uma determinada função, a gente decida se é verdadeira ou falsa a seguinte afirmação. A função f de x é contínua em x igual a zero? Então, a gente tem essa função seno de 4x ao quadrado sobre x ao quadrado, se x é menor que zero, ela vale 4 se x é igual a zero, e ela vale essa parte com arco tangente aqui se for maior do que zero. Então, essa nossa função f ela é definida por partes. Para ela ser contínua em zero, a definição de continuidade tem que existir o limite da f de x quando x tende ao ponto, nesse caso ao zero, tem que existir o valor da função em zero, tem que existir o f de zero, e esses dois resultados, então isso aqui tem que existir e tem que ser um número, esse aqui tem que existir e tem que ser um número, e esses dois resultados têm que ser iguais. Então, pela forma de definição da função, a gente vê que o f de zero vale 4. O f de zero é 4. A pergunta que fica é, quanto vale o limite? Se esse limite vale 4, a gente vai ver que é verdadeiro, essa função é contínua em x igual a zero. O que a gente precisa, então, é calcular o limite dessa f de x quando x tende a zero. Só que se a gente for observar, o zero está aqui. Para valores menores do que zero, então, quando a gente está falando de um x que está menor do que zero, a cara de definição da função é essa que envolve o seno. Para valores de x maiores do que zero, a parte que está definindo essa regra de definição aqui é envolvendo essa arco tangente. Então, a gente vai ter que fazer a direita e a esquerda e calcular esse limite bilateral, estudando primeiro a direita e a esquerda para ver se existe o limite bilateral. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o limite à direita e à esquerda. Então, dada essa função, f de x, quem será o limite da f de x quando x tende a zero pela esquerda primeiro? Então, para valores menores do que zero. Então, nós temos que, para valores menores do que zero, a regra de definição diz que a gente está com a função seno de 4x à quarta, dividido por x à quarta, quando x tende a zero pela esquerda. Quando nós formos fazer o x tendendo a zero, a gente vai ver que o seno tende a zero e o denominador também. Então, a gente está com uma determinação, não pode escrever igual a zero sobre zero, mas fazendo análise, a gente está concluindo que a gente está com uma determinação do tipo zero sobre zero. E se nós lembrarmos de uma identidade, na verdade, o limite trigonométrico básico, a gente tem que o limite de seno de θ sobre θ, quando θ tende a zero, esse limite vale 1. Esse limite bilateral aqui, quando θ tende a zero pela direita e pela esquerda, vale 1. A gente está estudando o limite à esquerda, mas isso vale à direita ou à esquerda. Esse limite aqui vale 1. Só que tem que ser seno de um ângulo sobre o mesmo ângulo quando esse ângulo tende a zero. E aqui a gente tem 4x ao quadrado e aqui embaixo a gente tem x ao quadrado. Ó, 4x à quarta e aqui embaixo a gente tem x à quarta. Então, se nós fizermos uma multiplicação por esse 1 aqui, ó, multiplicando por 1, que 1 é esse? Multipliquei e dividi por 4. Se a gente quisesse fazer, inclusive, uma mudança de variável, chamar 4x à quarta de θ, a gente veria que esse ângulo é igual a esse resultado, e quando x tende a zero, 4x à quarta tende a zero pela direita. Então, se a gente tivesse feito θ igual a 4x à quarta, a gente veria que θ tende a zero pela direita. Mas como vale esse limite aqui acima, pela direita e pela esquerda, a gente conclui que esse limite que está entre parênteses, ele vale 1. Então, isso aqui ficaria 4 vezes 1, que é o limite trigonométrico básico, e isso vale 4. Então, o limite lateral à esquerda dessa função vale 4. Vamos fazer agora uma análise do limite à direita. Então, quando a gente fizer agora o limite da mesma função, então, com o limite da f de x, quando x tende a zero pela direita. Agora, a regra de definição é essa aqui embaixo. E esse limite, então, vai ficar assim, ó, 8 sobre π, arco tangente de 1 sobre x, quando x tende a zero pela direita. Então, a gente vai precisar
como recurso auxiliar aqui, conhecer o comportamento da função arcotangente. A função arcotangente, ela é uma função que, quando a gente olha para o gráfico dela, estou fazendo só uma análise aqui, a gente tem as cintas horizontais, y igual a π sobre 2 e y igual a menos π sobre 2. Então, essas retas aqui, ó, y igual a menos π sobre 2 e y igual a π sobre 2, são retas horizontais, que são comportamentos que essa função aproxima à medida que tende a menos infinito e à medida que tende a mais infinito. Então, esse aqui seria o gráfico da função arcotangente de x. Então, quando x tende a mais infinito, essa função aproxima de π sobre 2. Então, é uma assíntota aqui, ó. Arcotangente aproxima de π sobre 2. Então, quando a gente volta aqui, ó, quando tende a zero pela direita, o que está dentro aqui está tendendo a mais infinito. 1 sobre o número 0,1 daria 10, 1 sobre 0,01 daria 100, 1 sobre 0,001 daria 1000. Então, à medida que eu vou aproximando cada vez mais de zero, isso aqui cresce, cresce, cresce. Então, isso tende a mais infinito, fazendo uma análise. Se o que está dentro do arco tangente tende a mais infinito, o arco tangente tende a π sobre 2, que é o comportamento gráfico que nós vimos. Então, isso aqui vai ficar 8 dividido por π vezes π sobre 2, que é o limite lá. Então, isso dá 4. Então, o limite à direita e o limite à esquerda dão 4. Então, a gente pode voltar e concluir e falar: esse limite dá 4 e são iguais. Então, é verdadeira, pois o limite vale 4. O resultado está, né? A justificativa disso são esses dois limites aqui. Esses dois limites laterais são iguais a 4. Então, o limite bilateral vale 4, que é igual ao valor da função no ponto. Então, a nossa função f é contínua em x igual a 0. E o valor da imagem lá era 4. É isto.